Marketing digital, né? Sobre a era digital, sobre agora que várias pessoas querem ser o quê? Especialistas em marketing digital, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, né, do marketing digital é que o marketing digital ele é um caminho para fortalecer a marca da sua empresa, né? Então a gente não vai imaginar, por exemplo, que o marketing digital ele é um trabalho milagroso que você vai começar a fazer a divulgação do seu marketing digital hoje e amanhã você vai já ter resultados mirabolantes, né? Que em uma semana você vai estar, por exemplo, tendo lucros como o da Coca-Cola, né? E de várias outras grandes empresas. O marketing digital ele serve para fortalecer a sua empresa, né? Posicionar a sua empresa no mercado. E a partir desse fortalecimento e a partir dessa divulgação, né, é que você vai conseguir ter bons resultados. Lembrando que a ideia básica de quando você trabalha com marketing digital é focar no cliente, né? É manter a melhor relação com o cliente. Então, o que a gente vai falar aqui, entender sobre o marketing digital? Primeiro, a gente tem que entender os pontos iniciais do marketing, como o marketing ele se originou, qual a evolução, quais os tipos de marketing, por que se passou, né? Como que a gente fala de marketing digital hoje, né? Se ele é um marketing mais viável para grandes ou pequenas empresas, né? Então, a partir disso aí, a gente vai entender essa esfera do marketing, né, digital. Então, primeiro vamos lembrar hoje, né, e trabalhar de uma forma mais realista, lembrando que você já tem vários cursos aqui que abordam sobre o tema também na plataforma, né? Não esqueça disso, né? A gente tem plataformas falando aí na plataforma, cursos falando de Facebook, falando de Instagram, falando de e-commerce, né? Falando de várias coisas também, então é bom a gente ficar esperto. Então, vamos lá, né? Então a gente vai passar pela evolução histórica do marketing digital, né? Então, para a gente entender essa evolução histórica, a gente tem que entender que no início mesmo, né, quando a gente começa a falar de marketing, a gente tem que lembrar todas as vezes que ele passa por diversas fases, né? Então, essas fases que o marketing ele vai passando, ela vai ser de acordo com o quê? De acordo com o posicionamento e a estratégia de mercado durante aquele determinado tempo. Então vamos imaginar que antigamente você não tinha concorrência. Então se você não tinha uma concorrência, você não precisava investir pesado no marketing, você não precisava criar estratégias de marketing. Você simplesmente seguia, vamos dizer popularmente, você seguia o curso ou o fluxo do rio. Então, isso que era importante, né? Você não se preocupava. Mas a gente tem que lembrar que como as sociedades elas evoluem, o marketing ele também precisa evoluir, né? Então essa que é a função que a gente vai observar, certo? Então vamos trabalhar, vamos verificar essa evolução histórica, como que ela funcionou, né? Então a gente tem que entender que no início, quando a gente falava de marketing, a gente falava do outbound marketing, né? O que seria isso? Seria basicamente a tentativa que tinha de venda sem manter um vínculo com o cliente. Então, por exemplo, eu vendo, eu pego meu produto, ofereci, vendi, acabou. Tchau, você comprou, acabou. Então eu não precisava mais de você, porque quer dizer que você ia comprar meu produto novamente. Beleza, então eu não mantinha uma relação de proximidade com o cliente, né? Então, quando começou a evoluir o marketing, então foi observado que essas principais ferramentas, né, elas tinham que aproximar o cliente, né? Ela tinha que aproximar o cliente e as ferramentas de marketing, né? Então ela aproximava o cliente e vamos dizer e o vendedor, né? Então tinha que manter essa relação de vínculo. Então foi mesmo para buscar essas mudanças. E a partir de que mudança, o que a gente pode falar de destaque aí, né? Para a gente começar a mudar o papel do marketing. Isso aqui, ó, no surgimento da imprensa, né? Então a gente vai falar do surgimento da imprensa a partir de que momento, né? E a gente tem algum papel, a gente vai ter alguém que aparece como destaque aí na hora que a gente vai falar da imprensa, para a gente lembrar
todas as vezes que a gente for falar de imprensa, a gente tem que lembrar do Gutenberg, né? Mas espera aí, por que quando eu falar de imprensa eu tenho que falar de Gutenberg? Ah, basicamente porque Gutenberg ele foi o quê? Ele foi o inventor da tipografia, né? Que é aquela prensa a papel, prensa de papel, né? Então, por exemplo, você antes não tinha como escrever deixar escrita aquelas letrinhas, né? Igual a gente tem hoje. Então, Gutenberg, quando ele inventa a tipografia, então quer dizer o quê? Agora você já poderia produzir textos e distribuir esses textos para as pessoas. Então, a partir de 1450, né, Gutenberg ele cria toda uma nova indústria, todo um novo modelo. Então, eles podem falar, né, alguns autores podem falar e outros já falam que a partir da invenção da tipografia que a Europa, a gente não vai falar muito, né, porque a gente só conhecia a Europa naquela época, que a partir da invenção da tipografia, né, que a gente começa a sair do que a gente chamava de Idade Média. Então, a saída da Idade Média, ela dá a partir do momento da tipografia. Mas por que acontece isso? Porque a gente tem que entender que, historicamente, durante esse período, o que vai ter? A gente tinha uma pequena porcentagem de pessoas que sabia ler. Por quê? Porque estava restrita às grandes famílias, estava restrita à Igreja Católica, estava restrita aos monastérios, porque somente eles que tinham material escrito, somente eles que tinham capital ali para formar esses escritores, vamos dizer assim, esses pensadores, essas pessoas que sabiam a leitura. Quando você vai ter a tipografia e essas escritas, então quer dizer que agora, com esse material chegando mais fácil para o público, vai ficar bem mais fácil, então, a leitura, vai ficar mais fácil as pessoas aprenderem a ler, e essa necessidade, o quê? Essa necessidade de buscar novos mercados que vão aparecer, essa necessidade de aproximar com o cliente. Então, a partir daí que a gente vai começar a trabalhar. Então, lembrem aí a data muito importante, 1450, né? Com a invenção do Gutenberg. E lembrem que ele inventou a tipografia, né? Então, a partir disso aí que a gente vai observar os escritos, né? Outra coisa que é muito importante também nesse período vai ser a questão da reforma e da contra-reforma, né? Tem o início aí a questão da reestruturação da sociedade, né? Então, como eu falei para vocês que tudo estava na mão da Igreja Católica, agora ele sai da mão da Igreja Católica. Então, você já tem produto, você já vai ter escrita chegando ao mercado, né? Porque vai imprimir nas folhas e sair distribuindo. Você vai ter a reforma contra a reforma católica, católica e a protestante também, né? As mudanças na igreja, com isso já aparece o quê? Um aumentozinho do poder aquisitivo, aumento da liberdade de expressão, né? Se você tem pessoas que sabem ler, é óbvio que vai começar o quê? Eles vão começar a buscar novos mercados. E com isso cresce o quê? O aumento de consumo de jornais. Então quer dizer que agora você está me falando que, como agora as pessoas elas já estão começando a ler, quer dizer então que agora começa o aumento de consumo do jornal. Isso, agora as pessoas elas começam a comprar mais jornais, né? Então a gente tem que observar isso. Por que então que as pessoas vão começar a comprar mais jornais nesse momento? Lembrem, elas já vão saber ler, né? Elas vão saber ler e vão ter o quê? Elas vão ter aumentado um pouquinho o poder aquisitivo, né? Porque antes o papel impresso ele era mais caro. Então, como aumentou o poder aquisitivo, a situação melhorou. Então, lembrem aí todas as vezes, o surgimento da imprensa, ele tem o quê? Da imprensa e da prensa de papel, ela tem importância, muito importante para o marketing desenvolver. E o que é observado então? Quando os vendedores, né? No caso, vamos falar vendedor, não vendedor é coisa nova, mas vamos falar assim, quando os comerciantes, eles começaram a observar que o jornal, né? Os jornais, eles tinham o quê? Eles apareciam
com uma grande oportunidade de divulgação, onde eles poderiam publicar esses anúncios deles, aí começou a facilitar. Então o que acontece? Os comerciantes olhavam e falavam, ó, começou todo mundo a ler. Olha para você ver. Então quer dizer que as pessoas começaram a ter mais conhecimento. Então, nesse momento o comerciante falou, ó, as pessoas sabem ler agora, então quer dizer que eles podem buscar novos lugares para comprar. Então, nisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a divulgar, né? Então, as pessoas já estavam buscando mais informações através de jornais e essas propagandas começaram a ser colocadas nos jornais exatamente porque os comerciantes viram a necessidade de começar a buscar o quê? Uma forma de divulgação, certo? Então, lembrem aí, o que ocasionou? Não se esqueçam, a gente vai ter basicamente, ó, a tipografia com Gutenberg, a gente vai ter a reforma e a contra-reforma católica, a reforma e a contra-reforma, né, vamos falar assim, foram mudanças na igreja, tanto do ponto de vista católico como do ponto de vista protestante. A gente vai ter mudança nos padrões, o que? A gente vai ter mudança nos padrões de consumo e na escolaridade. Então, isso aí que vai ocasionar a primeira etapa de evolução do marketing, né? Então, o surgimento da imprensa é importante por isso, beleza? Então, eu aguardo você na próxima aula para a gente continuar falando dessa evolução histórica do marketing digital.